Hoje é ensinado às crianças do mundo todo como fato que as pirâmides do Egito foram construídas por pessoas, puxando pedras no deserto, com polias, cordas de vime e com ferramentas de cobre, para servirem de túmulos aos faraós. Sabe por que isso? Porque no século XIX, alguns arqueólogos ingleses chegaram no Egito e esta foi a única coisa que puderam imaginar. E como eram PhDs em arqueologia e muito respeitados, desde então todo mundo vem repetindo a mesma coisa. Uma teoria completamente sem provas se tornou um fato. Mas hoje eu quero mostrar para vocês 10 verdadeiros fatos sobre as pirâmides do Egito que assustam cientistas e matemáticos, para que tu veja por ti mesmo que a verdadeira história pode ser outra, completamente diferente do que a que nos foi contada no século XIX. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Pava e Hélio Respondem. Então vamos, pessoal, começar a ver algumas das várias dificuldades que se tem ao construir grandes pirâmides, como no caso das pirâmides do Egito. E a primeira grande dificuldade que a gente já encontra é a quantidade de pedras a serem alocadas de forma plenamente organizadas, porque são nada mais nada menos do que mais de 2.300.000 blocos de pedras. E isso não para por aí, porque não são pedras colocadas uma do ladinho da outra a nível do solo. Tem que subir isso a uma altura aproximadamente 146 metros de altura. Isso dá aproximadamente, Pava, um prédio de 50 andares. E não são pedras levinhas, né? Como uma brita que a gente pega na mão. Não, elas têm aproximadamente entre 20 e 40 toneladas. Veja isso com os objetos de construção na época. É possível? É por isso que intriga os cientistas. É verdade, Hélio. Então, eles empilharam estes 2.300.000 blocos de pedra, pesando de 20 a 40 toneladas, como tu nos disse, formando uma pirâmide com uma base de 13 acres quadrados, ou seja, 52.100 metros. E após empilharem tudo isso, hoje em dia, se nós tiramos uma foto lá de cima das pirâmides e uma foto com satélite para observar bem, nós vamos ver a precisão desta construção. Ou seja, destes 52.610 metros da base em relação ao centro do topo da pirâmide, ou seja, o alinhamento da construção desta pirâmide, alcançou 1/4 de polegada de precisão. Ou seja, depois de eles alinharem ali 2.300.000 pedras de muitas toneladas, eles conseguiram atingir a precisão de erro de 1/4. Uma polegada é um polegar. Uma polegada é 2,54 centímetros. 1/4 de polegada é, portanto, 75 milímetros. De erro de precisão, depois de empilhar 2.300.000 blocos de cerca de 30 toneladas cada na areia do deserto. Hélio empurrando cada um desses blocos, rolando por troncos na areia do deserto. Tu já pensou quantos troncos são necessários para rolar blocos de 20, de 40 toneladas na areia? E no deserto não tem árvores, Hélio. Não, de forma alguma. A teoria ainda diz que esses troncos foram importados da Europa, mas a gente já encontra dificuldade às vezes de nós mesmos caminharmos na areia, sentimos esta força nos puxando até as leis funcionando que impedem o nosso deslocamento. Imagina rolar pelo deserto pedras desta magnitude. Isto é outra coisa que nos choca, e o que mais me choca, Pava, é esses 75 milímetros serem colocados também como um erro. Isso verdade. Ser considerado um erro já me impressiona muito. Não deveria ser considerado um erro, porque hoje em dia, se nós fôssemos contratar alguma empreiteira, seja a mais cara do mundo, com tudo o que o dinheiro poderia pagar para que fosse reproduzido este nível de precisão, hoje, século XXI, nós não conseguiríamos. Nem os nossos telescópios mais modernos atingem a precisão de 1/4 de polegada em sua construção. Ou seja, hoje nenhuma grande empreiteira pagando milhões não conseguiria reproduzir a precisão do empilhamento dos blocos das pirâmides do Egito, que, como ele nos disse,
foram transportadas através da areia do deserto, rolando em troncos. E imagine que para cada pedra de 20 a 40 toneladas, muitos troncos, não sei, mais de 2 troncos. Se fosse 2 troncos seria muito fácil, mas aí nós estaríamos falando de mais de 4 milhões de troncos de árvore, uma grande parte de uma floresta amazônica de troncos de árvore. A gente ia precisar levar em barcos para o deserto, para rolar blocos gigantes sendo puxados por cordas de vime, aonde posteriormente seriam cortadas milimetricamente com ferramentas de cobre. É isso que nos diz a nossa história atual. Foi o que aqueles pesquisadores conseguiram pensar no século XIX. E outro elemento, Pablo, que nos intriga muito é o período de trabalho para que toda essa construção pudesse ser redigida. Porque acredita-se que as pirâmides levaram em torno de 20 anos para serem construídas. Se a gente pega essa quantidade de blocos, dividindo por todos esses anos, levando em consideração que se trabalhe todos os dias da semana, ou seja, 7 dias, levando em consideração ainda que nós trabalhamos uma carga horária de trabalho por 10 horas, o que acontece? 10 horas todos os dias, 7 dias da semana, por 20 anos, 365 dias por ano. Exato. Mesmo assim... É só fazer o cálculo, né, Hélio? Mesmo assim, teria que colocar uma pedra a cada 2 minutos. O cálculo é esse, pessoal. Se tu quiser construir 2 milhões e 400 mil blocos em 20 anos, com aquele nível de precisão, pessoal, peraí, tem algo que não encaixa, né? E não são os blocos. Não, os blocos esses estão bem encaixados há milênios. Porém, ele tem uma coisa, né? A história nos diz que eles construíram as pirâmides em 20 anos. Porém, eles só podiam se dedicar às pirâmides durante as cheias do Nilo, porque a povoação do Egito não eram escravos, não havia escravos no Egito. E eles trabalhavam nas plantações sumamente. Ou seja, eles só trabalhavam a construção das pirâmides durante as cheias do Nilo. Ou seja, nas férias de 3 meses que eles tinham, que era a cheia do Nilo, eles diziam: agora vamos lá terminar de construir aquelas gigantescas pirâmides. Ou seja, eles só teriam 3 meses do ano para construir as pirâmides. É o que diz a nossa história. E com isso o cálculo é outro, passando a eles terem que empilhar, se é que esta é a palavra, devido a toda a precisão que a gente viu que tem, uma pedra a cada 2 segundos. Imagina. 2 minutos já era impossível. Imagina a cada 2 segundos. Tu mesmo comentou com a tecnologia de ponta que a gente tem hoje, isso não é possível. Imagina naquele período histórico. Rolando troncos no deserto que encomendavam da Europa. Não basta ter uma precisão de alinhamento da pirâmide em si. Porque o que mais a gente observa nessas construções? Que elas não têm apenas este alinhamento delas com elas próprias, mas elas têm um alinhamento também com constelações no céu, tem alinhamentos com outras pirâmides ao redor do planeta. Então, perceba que o conhecimento e o nível de entendimento vai muito além. Vai muito além. Isso nos choca muito. Nos choca, até porque essas pirâmides eram posicionadas no planeta Terra na linha geográfica de 19,47 graus de latitude, que é uma latitude muito expressiva para o planeta, porque é onde existem os maiores vulcões da Terra, é onde no Sol existem as manchas solares, é onde Júpiter existe o maior vórtice do Sistema Solar, é onde Marte tem o maior vulcão do Sistema Solar, é o ponto de maior energia da Terra. Porque a 19,47 graus de latitude no planeta Terra, nós temos o maior vulcão do planeta, que está localizado numa ilha no Havaí. Mas também temos o vulcão Mkosi no Saara, que é o ponto mais alto do Saara, 3.500 metros de altitude. Temos o vulcão Popocatépetl, temos o vulcão subaquático indiano, as grandes ilhas vulcânicas de Mariana, a ilha do vulcão Átio. No Brasil, a ilha do vulcão Trindade. Não só isso, mas também Teotihuacan, no México, as pirâmides mexicanas a 19,47 graus de latitude. Não só isso, mas também no Egito, a 19,47 graus de latitude, temos as pirâmides do Egito. Mas esta é uma dinâmica
universal da energia. Então ela também deve ser encontrada em outros lugares, como o Sol, por exemplo. No Sol, todas as manchas solares se localizam e se estabelecem a 19,47 graus de latitude. Em Júpiter, o grande vórtex de Júpiter se localiza estacionado a 19,47 graus de latitude. E o maior vulcão do sistema solar, em Marte, o Monte Olimpo, também fica nesta mesma região, nesta mesma latitude. E em todos os planetas se apresentam características especiais nesta latitude, em Júpiter, em Saturno, em Urano, em Netuno e até mesmo em Plutão. E se nós olharmos agora para o micro, ou quase micro, o nosso corpo. Nosso corpo, a 19,47 graus de latitude, está o coração. E agora sim, então, vamos para o micro, O que nós encontraremos lá? As mesmas dinâmicas que nós vemos no Sol, nós encontramos no átomo. Porque é a 19,47 graus de latitude que a dinâmica energética do átomo, o torus, encontra a superfície. E é por isso que nós encontramos esta relação em todo o universo, em todas as esferas do universo. Isso é muito interessante porque a 19,47 graus de latitude é onde toca o tetraedro dentro da esfera. E se nós formos ver a bandeira destes locais lá do Egito, nós vamos encontrar tetraedros nas bandeiras destes povos. E a gente pode ver que as pirâmides, elas também são um tetraedro, Elas são um triângulo. E que os triângulos estão por todos os lugares nas civilizações antigas, não só lá, mas como também no Triângulo das Bermudas, onde a civilização Atlante lá um dia existiu. Porque é onde o tetraedro intercede na esfera, que representa a geometria do vácuo, do universo, a forma como a energia se comporta. E todas as pirâmides da Terra estão a latitude 19,47 graus de latitude, como se não fosse algo por acaso. Como se o alinhamento entre elas também não fosse algo por acaso. Nós falamos de 3 pirâmides no Egito, nós falamos de 3 lugares da Terra onde essas pirâmides se alinham. Nós falamos da constelação de Órion, as quais essas pirâmides são alinhadas. Também elas são alinhadas com a grade geomagnética do planeta Terra. E também, ao que se pensa de que ela tem 4 lados, ela possui, na verdade, 8. Porque representa, de fato, a matriz vetorial do vácuo, que gera a nossa realidade. O que mostra que eles têm mais conhecimento do que a gente imagina, mais conhecimento até mesmo do que o matemático, que se prova nessas construções. Mas uma coisa que nos intriga ainda mais é que todos estes conhecimentos, todas essas construções, o período de tempo que foi utilizado, segundo a nossa história, para essa construção, que levou bastante tempo, para eles não significou nada, Pablo. Ao que parece, não significou nada, ao que parece, não tem registros nos hieróglifos, na história deles. Como que pode? É verdade, porque eles falavam sobre tudo nos hieróglifos. Tudo que eles faziam possuíam hieróglifos dentro de locais que eram destinados a moradias, dentro de praças, dentro de tudo que templos. Eles tinham hieróglifos, eles escreviam tudo sobre todas as coisas, sobre o modo de vida, o que faziam, como se alimentavam, como bebiam, festivais faziam. Porém, em momento algum, eles se referiam a pirâmides, como se fosse algo tão simples que eles tivessem feito que de repente esqueceram ou não envolveu tanto o trabalho deles assim, que não vale a pena banal, ser comentado. Né? Às vezes a gente esquece o que a gente ingeriu no café da manhã porque é algo cotidiano, é tão simples, parece que eles se esqueceram também de mencionar as pirâmides. É verdade. E bem como esqueceram de mencioná-las, esqueceram de colocar hieróglifos dentro das pirâmides. Eles colocavam em tudo, mas não colocaram dentro das pirâmides. De repente faltou este acabamento final. Algo tão simples que eles fizeram, eles nem deram muita bola. Mas, olha que coisa, Eles falaram alguma coisa assim sobre as pirâmides, só que indiretamente. Eles falaram que os deuses do Sol ensinaram a fazer construções. Eles falaram que os deuses do Sol ensinaram eles a dançar, a comer, a se alimentar, a falar, a escrever. E eles também, não apenas eles falaram isso, mas também os escritos na China, os escritos incas, todos os povos da Terra que construíram pirâmides, nenhum disse que nós construímos as pirâmides. Não, todos eles falaram outra coisa em comum, além da construção das pirâmides.
disseram que os deuses do sol haviam os ensinado múltiplas coisas, entre elas construções e o posicionamento dos astros no céu, bem como mostram o alinhamento dessas pirâmides. Né? Então, de forma alguma, eles falaram que eles construíram as pirâmides. Né? Geralmente, quem faz um quadro, uma obra, assina embaixo, né? Fulano de tal. Mas nem isso. Dentro de algumas culturas, por exemplo, as artes Zen não têm essas assinaturas, mas eles não estavam dentro de uma tradição como a tradição Zen. Eles teriam em algum local colocado pelo menos uma rúbrica ali. E este elemento de colocar a responsabilidade de grandes ensinamentos e construções aos deuses do sol era algo muito comum nas civilizações ancestrais do planeta Terra. Isso nos traz grandes insights de outras possíveis teorias em relação às grandes construções, como, por exemplo, as grandes pirâmides. Ainda nós acreditamos, né, Pava, que as pirâmides eram utilizadas como caixões, a grosso modo falando. E isso até foi utilizado, mas já num período de decadência dentro do Egito. Porque originalmente, algumas tradições esotéricas mais ocultas dizem que eram, sim, locais de iniciação, grandes templos espirituais. E hoje a gente sabe que o local das tumbas não eram nas pirâmides, eram, por exemplo, no Vale dos Reis. Então a gente começa já, de alguma forma, a expandir essas alternativas do que são originalmente os papéis das grandes pirâmides. A gente percebe que essa história contada já não cola mais. Nem um pouquinho. E realmente, Hélio, nem mesmo a nossa história nos traz mais a ideia de que as pirâmides são túmulos, porque eles realmente não conseguiram nenhuma evidência. Porque em últimas pesquisas, eles foram adentrar uma das pirâmides e precisaram detonar a entrada para conseguir acessar o interior de algumas câmaras. E chegando lá, eles encontraram o que seriam as tumbas seladas com um granito rosa de 40 toneladas cobrindo, ao qual eles removeram 40 toneladas. Eu não sei o quanto que as pessoas pensam que 40 toneladas é, porém hoje em dia o maior caminhão de todos só é permitido carregar cerca de 20 toneladas nas rodovias para não esmagar o asfalto. Né? Nós não estamos nem falando da metade do peso desta pedra que selava esta suposta tumba. E ao conseguir remover, acredito que somando todos os esforços de engenharia atuais, estava vazio lá dentro. E qual foi a conclusão? Ladrões de túmulos. É aquilo que a gente pode imaginar. Quando a gente não tem as respostas, a gente cria algumas hipóteses, como foi criada também para a construção das pirâmides lá no século XIX. E é bom a gente dizer que, por mais que a gente tenha alguma noção do que era toda essa realidade no Egito, até por conta dos contatos com a espiritualidade, na superfície planetária nós não temos ainda grandes informações, porque acredita-se que a maior parte do Império Egípcio ainda está soterrado e não foi descoberto. É verdade, as próprias pirâmides que a gente vê hoje eram muito diferentes na época, antes de toda a erosão que elas sofreram dentro do tempo, que é muito maior que elas existem do que se imagina. E, pessoal, nós também, segundo ele falou, né, dos conhecimentos da espiritualidade nos trazem hoje sobre a catalisação de energias, que seria o propósito maior da construção dessas pirâmides, né? Captar uma qualidade de energia que possibilitasse o ser atingir maiores níveis de consciência, maiores níveis de energia ao adentrar estes templos, estes monumentos, estas estruturas, né? Bem como para utilizar tecnologias e aplicativos como o tetragramaton, como uma base de carregamento para um dispositivo de tecnologia extraterrestre, ao qual é capaz de fazer não só isso, mas também construções, tal como as pirâmides. Essa captação energética ela é muito perceptível a nós estarmos em contato com qualquer construção que tenha o formato piramidal. Tanto que algumas pessoas passam bastante mal, inclusive, ao visitar as pirâmides, porque é muita energia e às vezes a gente não sabe lidar com toda essa quantidade que nos chega. Sem contar, né, os achados
ao redor das pirâmides, como a flor da vida, gravada na estrutura atômica das rochas, né? Que talvez isto sim represente a tecnologia a qual foi utilizada na construção destes monumentos, que com certeza não são feitos pela tecnologia que a gente conhece hoje, porque a tecnologia que a gente conhece hoje não nos possibilitaria reproduzir este nível de precisão, nem mesmo locomover todo este peso. E como tu mesmo diz, Pava, que todo conhecimento já está dentro de nós, a gente vai tomando consciência pouco a pouco, esperamos nós que essa tecnologia que esconde a flor da vida nos seja possibilitada e ser usada logo logo, para que a gente possa construir essa nova terra. Será mesmo, né? Assim que nós tivermos maturidade como humanidade para fazermos o bem a partir desses conhecimentos. E por falar em construção, eu espero que tu construa o que, Hélio? A comunidade do canal do Pava. Construa a expansão do canal do Pava através do like que você pode deixar aqui no vídeo. Da inscrição neste botãozão. E a gente agradece muito a tua presença iluminada aqui no vídeo de hoje. Pessoal, fiquem em paz. Hélio, muito obrigado. Muito obrigado, Pava, e a todos. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.